Olá para todos, bem-vindos a mais um episódio do DesfrutarCast, agora no podcast dos conselheiros aqui na plataforma internacional de Alphaville, né? Estou fora de São Paulo, meio ainda perdida, desnorteada. E hoje, gente, nós vamos conhecer o tal do propósito. Imagine que eu conheci essa linda mulher pulando de paraquedas. Pulando de paraquedas. Gente, e ela me encantou. Ela tem N qualidades que eu descobri ainda só algumas. Agora, a disciplina. Como que é isso, Jéssica? Em primeiro lugar, se apresente, né? Jéssica, quem é a Jéssica? Márcia, muito obrigada por esse convite. A gente se conectou lá, né, nesse dia de pular de paraquedas. Acho que mais desafio para mim do que para você. Você estava super tranquila, eu lembro. E me senti muito acolhida por você. Então, estava iniciando aqui no ecossistema, né, do Pablo Marçal e você me fez me sentir em casa mesmo. Foi muito bom. Então, eu agradeço. 6 meses depois, estamos aqui para esse bate-papo, né, no seu canal. Então, muito feliz por esse convite. E é isso, Jéssica Brolio tem muitas habilidades. Então, conta um pouquinho da nossa, assim, que uma das coisas que encanta é que você é professora de yoga, né? Você tem uma filosofia de jejum, que eu gostaria muito de saber. E como que você descobriu tão rápido o tal do propósito? Sim. Então, eu costumo dizer que eu vivo nesse mundo das polaridades, né? Eu acho que é uma das minhas habilidades é ensinar como viver nesses dois mundos, porque eu tenho uma empresa no mundo corporativo, uma empresa de consultoria, auditoria, né? A PGBR. Então, eu sou sócia do meu pai e da minha irmã, uma empresa que está na terceira geração. E é um caos, né? O mundo corporativo é esse caos. E ao longo da minha jornada eu fui me descobrindo professora de yoga também, que é para viver essa polaridade, né? Você ter o balanceamento desses dois mundos. Então, no meio do caminho, eu fui forçada a olhar para esse outro lado, assim, da Jéssica. Você escreveu até quando você divulgou a nossa conversa, serenidade, né? Organização de ideias e o tal do propósito. Eu acho que é isso que eu encontrei assim nesse meio do caminho, essa organização de ideias, de você conseguir organizar a sua vida e transitar por esses dois mundos. Então, isso é uma coisa assim que é muito importante aprender cedo, porque eu vivi no caos do empresarial por muitos anos e eu fiquei bitolada naquele caos. Eu não tive esse escape que seria que você encontrou na yoga, né? Sim. Então, gente, quando você se vê num caos, procure o oposto, né? O que te levaria a essa serenidade num mundo corporativo, né? Então, isso é que é encantador. E quando que você teve essa virada de chave que para equilibrar, né, a herança, né? A gente ou aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, essa virada de chave, na verdade, ela veio por uma dor, né? Então, fui forçada a olhar para esse outro lado. Então, eu vivia nesse mundo não só profissionalmente estressante, mas eu era uma pessoa estressada. Eu era uma pessoa muito ativa, muito sem paciência. Então, o coração vai pedindo um arrego, né? Então, ele me forçou a olhar para esse outro lado por meio de uma síndrome do pânico. Então, eu tive 3 meses de síndrome do pânico e eu fui, na época, a minha terapeuta da época sugeriu que eu procurasse um psiquiatra, né? Acho que para tomar remédios e tal. E aí eu não quis, né, ir por essa linha. Falei, não, quero encontrar alternativas de me resgatar por mim mesma. E eu já praticava yoga como aluna e comecei a intensificar minhas práticas e percebi o resgate que eu tive das minhas rédeas, né, de tudo que estava acontecendo através do yoga. E aí eu comecei a me apaixonar por esse lado também e saber que eu estava precisando viver essa desaceleração, né?
Que delícia, gente. Então, vocês viram que... Por que a gente esperar ficar doente? Eu também comecei a correr, a me cuidar, quando a psoríase tomou conta do meu corpo. Por que a gente espera ficar doente e já não procura o equilíbrio, né? Antes do caos? Agora, a yoga. Me conta mais, que você faz retiros de yoga, né? Gente, eu sou apaixonada por isso. Imagine você ficar assim por dias. Sim. Assim, na tranquilidade, né? Que é isso que me vem à cabeça, ou não? É isso mesmo. Eu fiz a formação de yoga para professores, né? Mas eu sabia que eu não queria ser só professora de yoga, né? Como eu tenho o mundo dual, né, do mundo corporativo e tal, eu queria algo mais profundo. Queria poder fazer imersões, conduzir pessoas, né, grupos e tal. E aí, na pandemia, a gente ficou morando numa cidadezinha mais afastada, perto de Campos de Jordão, uma cidadezinha na Serra. E lá, com mais tempo e mais calma dessa vida de São Paulo, agitada, tal, a gente começa a criar essa organização de ideias e ter espaço para pensar diferente. Então, eu já frequentava alguns retiros, não como professora, mas como aluna, e falava, nossa, isso é uma coisa que eu gostaria muito de conduzir, né? Então, eu já tinha uma estrutura ali, mais ou menos, na minha cabeça, e falei, acho que eu vou testar. E aí, como Deus é bom sempre, quando a gente se abre para o caminho certo, né, para o fluir da vida, eu conheci pessoas ali no meio do caminho que conseguiram facilitar isso, né? Uma pessoa até que tinha um espaço, um hotel que podia ser conduzido retiros lá, e a gente se conectou, como a gente se conectou, né? São pessoas que Deus vai colocando no caminho e você sente o fluir, né? E ela falou, não, vem fazer aqui no meu espaço, tal, e eu organizei tudo, lancei o primeiro, o segundo e o terceiro e eu vi que foram 17 em um ano e meio. Foram 17 retiros em quase 2 anos. Gente, onde é que eu estava que eu não participei? Foram 17. Então, agora eu gostaria da gente fazer um novo, porque eu estou apaixonada também por aquela culinária que você trouxe, você apresentou para a gente. Porque o que é conhecer, né, o diferente, o natural? É tão gostoso, né, você ver ali o manuseio dos alimentos, o carinho com a comida. Quantas vezes a gente para assim no nosso dia a dia e presta atenção no que a gente está comendo, né? Eu, por exemplo, a maioria das vezes eu como de pé em cima da pia. Exatamente. Gente, que absurdo. O que nos leva a esse caos? A vida agitada, ela vai engolindo a gente mal vai percebendo aonde que a gente está se enfiando. Que a gente não né? lembra o que come. Não lembra o que come. E isso foi esse desacelerar por meio do yoga me trouxe isso, assim, a gente prestar atenção em todos os âmbitos da vida, né? Profissional, pessoal, a saúde e tudo que interfere no nosso dia a dia. Porque se a gente não olhar para isso, vai vivendo a vida no automático, né? Então, você prestar atenção no alimento, saber que a variedade que existe. A gente costuma comer aquele beabá. O que vai ser essa semana aqui? Vamos fazer né? aquele cardápio que a gente já está acostumado. Então, na pandemia, a gente fez um retiro de 21 dias só com sucos, né? Sucos nutricionalmente bem completos, assim, com acompanhamento de um programa de uma pessoa muito estudiosa sobre alimentação crua, né? A gente fez 21 dias e a gente precisou conhecer mais alimentos, porque a gente precisava deixar o suco bem nutritivo. Então, a gente ia na feira de orgânicos e foi descobrindo coisas que a gente nunca comia. E como foi essa sensação? Porque, assim, quando a gente não faz, a gente acha que é impossível. Eu sempre achei, na primeira vez que a minha amiga falou assim, eu fiquei 32 horas sem comer, falei, como? Aí, agora, eu estou praticando de 24 horas, já cheguei a ficar 28.
Então, eu vi que para 32 só faltam 4. Uhum. Então, quer dizer que não é impossível, né? Não é impossível. E esses 21 dias também não é impossível? Não é impossível. Porque eu ainda não possível, consigo mensurar. Eu acho que tem um pouco a ver com esse tema aqui de tomada de decisão, né? A nossa vida, ela vai passando por fases. A gente tem que aceitar que cada etapa da nossa vida é uma fase. E a gente precisa passar para a próxima fase. Então, eu acho que a gente colocar alguns empecilhos, principalmente em relação à comida, é viver numa fase anterior, onde eu sou adolescente para me alimentar. Sabe? Eu como o que tem, ou como o que é mais gostoso, ou como o que me dá uma satisfação imediata. Então, você está vivendo numa fase imatura, né? Então, você precisa acompanhar a alimentação, o jejum, tudo com a sua maturidade, com o seu crescimento em todas as fases. Com o tal do propósito, né? Qual o seu propósito de estar naquela fase fazendo aquele... Exatamente. Criar propósitos, então, Precisamos né? passar de fase. Né? Como no videogame. Você quer ficar só na primeira ali, jogando aquele joguinho? Comendo sonho de valsa. Você precisa passar para a próxima fase, zerar o videogame, né? Então, acho que é isso. Quando a gente cria essa estigma do impossível, é muito porque a gente está vivendo numa fase anterior. Que é o que é a fase anterior? O conhecido. Então, a gente estagna no conhecido. Então, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto, que eu como o que eu sei, eu não faço jejum porque eu sei como meu corpo lida sem jejum. E a gente não vai experimentando novas coisas, que é a tal da decisão. Preciso tomar uma decisão, né? De avançar, de conhecer novas coisas, de sair da minha zona de conforto. Então, à medida que você vai... se apoderando da sua identidade e sabendo que naturalmente você precisa passar por uma nova fase, você toma a decisão, porque você fala, não, esse é o curso natural da vida, eu preciso passar de fase. Para ter novas experiências, histórias para contar, né? Tem tanta coisa boa na vida que a gente pode experimentar. Sim. Tomando a decisão, né? Tomando a decisão. E aí, quando que nós vamos ter o próximo retiro? Que eu tô doida. Então, como tudo na vida tem novas fases, os retiros eles começaram num formato de detox, né? Que eu acho que foi o que sempre me brilhou os olhos na vida, porque eu entendo que a gente desintoxicando o nosso corpo físico, a gente vai acessando o espiritual mais fácil, né? Então, ele ajuda a gente a tirar as camadas, né? Emocionais, tirar as camadas até de intoxicação física mesmo. Eu sempre olhei o jejum pro físico, né? Agora, no emocional, vou começar a prestar atenção. Não, ele atua muito no emocional e no espiritual, assim, profundamente. Preciso aprender mais esse lado. A gente entra pelo físico, né? Quando a gente começa a praticar, a gente vai pelo físico, que é o palpável, né? Isso. O ser humano gosta de saber o que ele está pisando. Sentir, né? Sentir o que ele está pisando. A gente sente mesmo... Olha, depois que passa as 24 horas, parece que você limpou, você tomou um banho interno, né? É muito gostosa a sensação do jejum. Você faz completo? Só só água por 24 horas. Ótimo. Então, a sensação é de leveza. É muita leveza. Nossa, eu fiquei encantada. Agora, eu preciso aprender e aproveitar, já que eu estou fazendo o jejum, a parte emocional. A espiritual também acho que vai vindo consequência, né? A evolução, né? Você entra pelo físico, que é onde você consegue palpar, sentir e tal. Aí a emocional, você vai entrando em contato com as suas emoções mais facilmente. Porque você está tirando algumas camadas, né? Você está deixando de comer, você está deixando de se distrair. Quando você faz jejum 24 horas, não parece que o seu dia é muito mais longo? Sim. Não é? É absurdo. É uma coisa assim, que quando eu comecei a perceber isso, eu falei, nossa... Vou olhar com esses olhos, né? É bom a gente conversar com outras pessoas, porque cada uma passa uma experiência que, de repente, ela está ali, mas você não está vivenciando, né? Não está olhando para esse caminho. Então, gente, nós ter orientadores que nos orientam, como eu estou aqui, né? Sendo orientada por nosso mestre Pablito, né? Pablo Marçal, que é encantador quando você vai atrás de conhecimento, como a vida se torna mais rica, né? Muito. Como a gente fica encantado com as N possibilidades que nós temos, que está ali,
e nós não estamos usufruindo, né? Exatamente. O conhecimento liberta, né? A gente fica dono das nossas ações e do nosso direcionamento, né? Agora vamos falar do tal do propósito. Como que você chegou a esse título tão... Acho que você sabe bem que quando a gente conversou há 6 meses atrás, quase 7 meses atrás, eu nem tinha uma programação de escrever um livro, né? Não, nem eu. Você tinha alguns já. Não, eu tô com o títulos, meu. Não, então, já eu tô esboçando várias coisas. Eu Isso. falava, gente, eu nunca pensei em escrever um livro. Será que isso é possível, né? A gente acha que precisamos ser escritores profissionais Sim, e estudar sobre isso, mas nada como a gente contar a nossa vida, né? Nossas experiências, como que a gente lidou com as coisas. E eu descobri que, assim, eu sempre fui uma buscadora do meu propósito e a gente coloca um peso nessa palavra maior do que ele é. Sim. Essa acho que é a grande sacada desse livro. Porque, de uma forma simples, eu descobri que a gente só precisa ressignificar algumas coisas dentro da gente. Parar um pouco de ser perfeccionista, buscar, né, o momento ideal para as coisas. É o que eu estou fazendo. O meu está na gaveta. Estou aqui buscando o momento ideal para lançar meu livro. Quanto mais a gente busca o momento ideal, mais longe a gente fica. Aí eu vejo você que conheci, já está com o livro aqui, gente. O meu assim, ainda não saiu. Já lançado, já em pontos de venda. E como você lida com isso daqui que ainda me pega muito? Maninhos, principalmente meus irmãos, né, que são as pessoas mais próximas da gente, né? Viver o seu propósito vai desagradar pessoas, mas não a Deus, né? Porque as pessoas, elas falam, por que você está fazendo isso? Você não precisa disso. Exatamente. Para de fazer isso. Exatamente. Como que você lidou com isso, com essa parte de... Eu acho que é a parte mais desafiadora que existe. Porque como desagradar as pessoas, né? A gente nasce já querendo ser aceito em todos os lugares. Isso é natural do ser humano. E se a gente não se dá conta de que a gente está vivendo para agradar pessoas, a gente não consegue achar nosso propósito, porque a gente vai ser copia e cola do meio que a gente vive. Porque é isso que as pessoas esperam da gente. Se você faz alguma coisa diferente, você é um peixe fora d'água, né, uma pessoa fora do ninho. Então, quando você é olhado, julgado de uma forma diferente, dependendo do seu nível de aprofundamento na sua identidade, você volta para trás, dá um passo para trás e fala, não, aqui eu estou seguro, deixa eu ficar quietinho. Se eu for incomodar alguém, é melhor eu ficar quieto. Né? Então, por muito tempo na vida, você vai fazendo isso. E, para algumas pessoas, isso é descoberto mais rápido, para outras pessoas demora um pouco mais, mas quando você descobre, aí o processo é mais rápido, porque daí você cria um compromisso com você mesmo de que não vou mais agradar ninguém no sentido ruim da palavra, né? Você quer estar com as pessoas, principalmente a família, tá usufruindo de tudo, mas você fala, se eu não colocar aqui a minha verdadeira identidade, eu estou, primeiro, apagando o meu propósito, o que eu vim entregar para o mundo, que é diferente do seu, que é diferente de qualquer outra pessoa. Estou sendo igual a essas pessoas. E, além disso, não fazendo isso, eu estou prejudicando principalmente essas pessoas que estão esperando que eu seja igual a elas. Porque eu não sendo uma pessoa diferente, eu não vou despertar nessas pessoas que elas também podem ser diferentes. É verdade. E elas vão vir seguindo padrões. Então, precisa haver uma quebra. E quando há essa quebra, você percebe que no ambiente, por mais que no começo seja hostil, tenha resistência, quando as pessoas vão vendo o seu resultado, elas vão falando, será? Acho que ela tem razão. Nossa, ela está vivendo o propósito dela, está acontecendo coisas tão maravilhosas, né? Nossa, ela escreveu um livro, ela pode ajudar pessoas. O que eu estou fazendo da minha vida? Você começa a jogar umas sementinhas por aí. Você vai andando e vai como se saísse sementes do seu bolso naturalmente, porque as pessoas estão te acompanhando. Hoje em dia a gente tem, né, a facilidade de acompanhar a vida das pessoas nas redes sociais o tempo todo, né? Então, isso vai chamando a atenção. E aí
naturalmente você está ajudando Deus a plantar uma sementinha em outras pessoas de que elas têm que ser diferentes. Cada um é um quebra-cabeça. A gente não pode ter mesmas peças querendo montar um quadro, não vai dar certo. Né? Então, por isso que o caos está instalado, porque as pessoas querem fazer blocos de pessoas iguais. E não dá. Nós somos cada um. Por mais que a gente... você gosta de fazer jejum, eu também gosto, mas a Márcia faz do jeito dela. A Jéssica faz do jeito dela. Né? O que funcionar para mim, o que desperta em mim, não vai despertar na Márcia. E se você quiser isso... Você vai estar andando no videogame, não tem? Quando ele vai para o lugar errado, ele não fica só movimentando. Não sai do lugar. Não sai do lugar, batendo a testa na parede, né? É isso. Então, se a gente copia algum modelo de alguém, a gente pode, né, como o Pablo fala muito, modelar. Modelar é usar o molde e dentro daquele molde você preencher do seu jeito. Mas copiar... Você está dando um tiro no pé. Perde a identidade. Perde a identidade. E aí você vive infeliz, né? Porque por mais que você queira copiar alguém, não é você, né? Você fica naquela infelicidade. Jéssica, e os seus próximos propósitos? Como que estão agora depois desse livro? Você está fazendo palestras? Acho que o livro ele nasceu agora, né? Então, acho que eu vou me dedicar a espalhar essa mensagem, né? Para quanto mais pessoas eu puder alcançar. Então, eu estou planejando isso, estou me assessorando com pessoas para isso. Então, ele vai ainda ser um propósito por um tempo, né? Mas sim, eu estou fazendo palestras, estou participando de alguns podcasts até para falar dele, até para as pessoas conhecerem, né? Então, eu vi na sua bio que você é organizadora de pensamento. E eu sou uma bagunçada. Eu sou muito bagunceira nos meus pensamentos. Nossa, para eu seguir um raciocínio, eu me perco muito, porque eu tenho muitas ideias, né? Então, a minha cabeça, ela fervilha. Me conta um pouco agora como que você chega a essa ação de organizar pensamentos e ler 28 livros em 6 meses. Gente, como assim? É muito. Acho que adquirir conhecimento acaba ficando um vício, né? Mas uma coisa muito importante de se falar sobre conhecimento é que se a gente não colocar ele em prática, e se a gente não transbordar esse conhecimento para alguém, para as pessoas e tudo mais, ele se torna só uma obesidade mental. Então, quando a gente coloca todo o nosso conhecimento em prática, a gente transforma o conhecimento em sabedoria. Então, você cria ferramentas internas para poder atuar e usar sempre que precisar. E essa metodologia de como organizar a mente foi um insight que eu tive a partir do yoga, né? Porque quando eu entrei para o mundo do yoga, eu desejei ser professora de yoga. Você entra por um caminho que é... você vai estudar uma filosofia, essa filosofia ela vem ali da Índia, do hinduísmo. Então, naturalmente, você vai indo para esse caminho das deidades hindus e tal, e aquilo não fazia muito sentido para mim, né? Então, e eu falava, se não faz sentido para mim, então quer dizer que o yoga não faz sentido para mim? E eu falava, mas gente, eu me sinto tão bem, quando eu faço uma prática de yoga, quando eu saio da prática, eu me sinto tão bem. O yoga sim faz sentido, o que não está fazendo sentido é esse outro lado, né? Então eu comecei a viver esse questionamento. Só que eu percebi isso, que se o yoga era tão satisfatório quando eu finalizava uma prática pessoal, por exemplo, o que isso queria dizer? O que eu estava sentindo que fazia eu entender que o yoga era bom, né? Que eu acho que esse é o principal ponto. E eu comecei a entender isso, que eu tinha essa habilidade, quando eu terminava uma prática, de ver os meus pensamentos, as minhas ideias, num painel. Eu não deixava mais se misturar com o que eu era, com o que eu estava pensando, né? Nossa, como quero aprender. Então, esses momentos de paz, a meditação, você se aprofundar, você liberar a energia estagnada do corpo com os movimentos da prática,
permanecer, né? Quando você permanece numa postura que você está com um desconforto, por exemplo, o que a sua mente quer? Que você saia dali, né? Então ela vai falar, sai daí, o que você está fazendo? Você está sentindo dor à toa? Eu permanecia. Eu criei essa resiliência, então eu permanecia. E aí estava sentindo desconforto. Hoje eu permaneço em posturas por, sei lá, 15, 20 minutos na mesma postura, não querendo sair de lá, né? Então eu comecei a entender isso, que o que tira a gente de alguns estados físicos é a nossa mente desorganizada. Sim. Então quando a gente organiza e consegue colocar isso na prática, a gente vai vendo que ideias surgem, a gente vira umas pessoas mais criativas e coloca isso em prática. Porque uma coisa é você ter 1000 ideias Sim. e não colocar nenhuma em prática. Sim, elas que adiantou? todas. Né? Você só acumulou. Isso. Então, isso vai desorganizar ainda mais sua mente. Então, assim, quando você tem uma mente organizada, surge uma ideia, você já consegue visualizar ela como vindo. E aí você olha para a ideia e fala, isso é possível nesse momento? O que eu preciso abrir mão para essa ideia se materializar? Aí você pensa, preciso abrir mão disso, disso, disso. É possível abrir mão disso, disso, disso agora? Não. Então você já joga essa ideia fora. Não faz mal. Talvez ela esteja lá no seu campo mental, em alguma biblioteca, aí você pode acionar ela quando for possível. Arquivou. Mas você setorizou. Então você começa a setorizar os pensamentos e as ideias. O que eu posso fazer agora? O que faz sentido nessa minha fase? Né? A gente falou muito de fase, muito de decisão. Sim. Então, o que faz sentido nessa fase? O que eu deixo passar para outra fase? Se não, o que acontece? As nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa criatividade é misturada com o nosso meio. Então, fulano já escreveu o livro. Por que eu não escrevi o livro ainda? Aí você fica se cobrando. Aí você tem que pegar essa ideia. Faz sentido para mim agora? O que eu preciso abrir mão para colocar um livro em prática? E aí você vai elencando as prioridades. Então é como se você entrasse num diálogo com as suas ideias, com os seus pensamentos, né? Esse pensamento que veio, faz sentido para mim ter ele? Como é que eu jogo ele fora e nunca mais penso sobre isso? Então isso tudo vai ficando mais claro. E o yoga me trouxe isso, porque esses momentos que eu tinha de paz, eu pratico yoga diariamente, são 40 minutos por dia. Porque o yoga nada mais é que uma meditação, né? Sim. Você só prepara o seu corpo para ele poder ficar mais tempo em posição de meditação. Sem, tá doendo, tá formigando meu quadril. Meu pé tá doendo. A mente vai querer. A mente vai querer te tirar daquele lugar. Então, mas, e agora? Eu também quero fazer isso. Treino. Constância. Disciplina. Hábito. Então, nada. O difícil é esse, você manter diariamente aquele hábito, né? Isso. Eu conversei estava conversando num outro podcast com a Caluz e nós combinamos em fazer um clube do livro, como assim? A gente faz um grupo onde cada um escolhe seu livro e em determinado tempo a gente tem a obrigação de comentar o livro. Sim. E aí, o que você acha de fazer isso para a gente criar essa obrigação, que no começo não é hábito. No começo é obrigação. Sim. A gente precisa ter essa obrigação. Você está sem o hábito de ler? Completamente. Não, eu tenho um monte de livros para ler. Sim. Estão na fila. Mas sabe assim, quando todo dia eu não consigo? Porque ou estou atrasada aqui, ou fiquei muito ali. O nosso cérebro desacostumou, né, da leitura de livros por isso, porque ele está querendo toda hora estímulos fáceis, né? Que é um vídeo, né, no Instagram, que é não sei o quê. Como é que eu fico meia hora no Rio se eu não fico meia hora lendo um livro? Uma coisa, o Clube do Livro ajuda muito. Eu fiz um Clube do Livro em 2016, foi o meu primeiro Clube do Livro. O livro que a gente leu foi do Eckhart Tolle. Como que é? Ai, meu Deus. O mais famoso dele, me fugiu o nome agora. O Poder do Agora. Foi maravilhoso, porque é um livro complexo, né? Então, você lê em grupos também gera discussões, gera troca de ideias, isso é o máximo. Cada um, funciona super.
Uma coisa que tem funcionado muito para mim, eu li um livro que chama O Método Pomodoro. Você já ouviu falar? Sim, Você já leu? 25 minutos, 25 minutos em cada ação. Eu comprei até um despertador. Você sabe aquele que você bate Então, pronto. assim? Então, acho que você pode começar com um tempo Pomodoro por dia, que são 25 minutos. O que é 25 minutos? Né? Uhum. Eu vou parar, vou ler 25 minutos, vou deixar o meu despertador aqui para tocar e eu não vou me mover enquanto esse despertador não tocar. Então, vale pro velho Pomodoro que eu já abandonei. Eu acho que é isso. E aí, dá o tempo necessário para essa semente fertilizar, né? E criar raiz. Né? Porque o nosso problema é que a gente é muito imediatista. Então, eu lembro sofrendo com isso, menina. Eu lembro que quando eu comecei a praticar yoga, tem uma postura que é o espacate, né, da bailarina. E eu falava, meu Deus, eu quero fazer essa postura. E eu lembro que eu até perguntei para o meu professor na época se ele tinha alguma técnica para eu desenvolver essa postura logo. E acho que ele olhou para mim e falou, ai, coitada dessa daí, né? Não é sobre isso, não é sobre fazer a postura, mas enfim. Aí eu criei uma técnica própria. Eu faço 25 minutos de alongamento todos os dias. Então, além de me dar uma sensação física de leveza, que isso transfere para a mente, ajuda a organizar os pensamentos, você vai, aos poucos, criando uma flexibilidade maior, né? Então, é um treino. Isso eu já faço há 2 anos. 2 anos que eu faço alongamentos todos os dias. E, gente, eu falo todos os dias, é todos os dias mesmo, tá? Não é todos os dias, domingo, dia da macarronada, eu não faço. Não, dormir até as 10. Exatamente, todos os dias. É isso, quando ele um hábito enraiza dentro de você, você não consegue começar o seu dia sem aquilo que você já estabeleceu, né? De repente o despertador não tocou, você está atrasado para uma palestra, você não vai fazer naquele horário que você acorda, você vai jogar ele para a noite ou alguma coisa assim. Mas você é como se alguma coisa te incomodasse por você não ter feito, né? Então você precisa treinar, ter a constância, a disciplina para esperar aquilo se tornar um hábito. Então os 25 minutos funciona assim, porque é como se você criasse um acordo, né, com a sua mente. Olha, eu vou ficar esses 25 minutos aqui. Gostei da palavra. Vou fazer um acordo com a minha mente. Outro acordo que funciona muito é você estabelecer um prêmio se você ler um livro em 7 dias. Eu quero ler meu livro, olha. Esse livro aqui, se você não lê em 3 dias, é porque você está precisando de uma intervenção. Não que ele seja maravilhoso, modéstia à parte ele é, mas só que ele é fácil, uma leitura fácil e o livro é pequeno, fininho, né? Então, se você fizer um acordo com a sua mente, dizendo, depois que eu ler o livro, eu vou, sei lá, de repente tem alguma coisa que você ama muito fazer e você está sem tempo de fazer, ou você não quer fazer toda hora. Sei lá, uma comida. Se eu terminar esse livro, eu vou comer uma pizza. Sabe? Fazer essas jogadas, porque toda vez que você deixar ele de lado, você vai falar, putz, mas tem minha pizza. Se eu não terminar ele em 3 dias, eu não vou ganhar pizza. Ou uma viagem, não sei. Eu acho que, no meu caso, eu acho que funciona mais como castigo. Castigo? Pode ser. ser. O meu cérebro, eu acho que ele funciona assim, olha, se você não terminar, você não pode comer aquele doce que está na geladeira. Né? É um castigo. Eu acho ótimo. E não o prêmio de ganhar. Porque eu acho que está tudo tão fácil na nossa mão, que ter na nossa mão e não poder usufruir, eu acho que é um castigo ótimo. É isso, fazer esses acordos mesmo. Acho que o Nésio conta uma história de que ele queria aprender inglês e aí ele ficava sabotando a professora e tal. Ele acho que deu a chave da BMW dele para ela e falou, se eu não aprender inglês até o fim do ano, esse carro é teu. Daí ele falava, toda vez que ele falava, não vou para aula, ele falava, gente, não quero perder esse carro. Então, é o castigo. Eu acho que isso daí a sua mente fica mais alerta, do que ganhar. O carro tá ali, é meu. Exatamente, a gente tem que modelar aquilo que faz sentido pra gente, né? Nem tudo que eu falar vai servir para você, nem tudo que você falar vai servir para mim, mas usar os artifícios para vencer as barreiras. Tomada de decisão,
nova fase, né? Tudo isso. Então, Jéssica, o que eu gostaria muito, muito, muito é de aprender, entender. Vou usar o método do Pomodoro, vou usar o acordo. Esse agora, para mim, o castigo de não fazer. Mas gostaria que a gente tivesse assim um compromisso para ter uma continuidade nesses propósitos de livro. O que você poderia sugerir para a gente angariar mais voluntários? Porque nós temos muitas amigas que falam assim, eu queria fazer, mas sabe quando está precisando de uma mão ir lá e puxar? Sim. Porque eu quero, viu, amigas? Eu quero que todas vocês comecem a participar de alguma comunidade movimento, né? Movimento diferente. Eu estou até criando um movimento. Vem ler um livro conosco. Estabelecer... acho que primeiro precisa estruturar qual o modelo de grupo que vocês querem fazer, de encontros semanais. Esses encontros vão ser online, acho que é melhor online, porque as pessoas estão longe. A gente vai ler parágrafos juntos ou a gente vai estabelecer número de páginas para a próxima semana. Semana que vem a gente precisa ler 20 páginas desse livro e vamos todas trazer um pensamento, né? um insight legal do que teve, né? E aí vai criando a periodicidade dos encontros e as metas, né? Precisamos ler 20 páginas por semana. Eu tenho um programa que eu faço na PGBR, né, na minha empresa, com os colaboradores. Hoje nós somos 25 colaboradores, temos 25 colaboradores, e a gente tem uma reunião semanal, às segundas-feiras, que a gente criou. A gente traz insights, pensamentos, mudança de mentalidade. Esse é o principal objetivo dessa reunião. Desafios, né? E eu sugiro uma leitura mensal. Então, eu levo qual livro que vai ler, a pessoa vai ler do dia tal ao dia tal, e aí passa para o próximo livro e tudo mais. Então, tem essas reuniões mensais onde eu falo, olha, se você começou certinho no dia que era para iniciar esse livro, você já deve estar na metade, você já deve estar quase acabando. Então, eu vou estimulando isso para se manter o hábito. Então, acho que é desenhar isso mesmo, qual que vai ser a periodicidade de encontros, quais vão ser as metas, ler um livro por mês, um livro por semana, né? Então, combinar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente poderia fazer um compromisso público, não? Vamos fazer. Não é gostoso? Porque se a gente não fizer o compromisso público, o compromisso mútuo aqui, depois desse podcast, você vai para os seus afazeres, eu vou para o meu. E qual foi o resultado dessa nossa conversa, né? Eu só não vou fazer um compromisso público, porque tudo que eu falo eu gosto de cumprir. Ai, que delícia. Mas eu quero sim entender qual é o modelo de projeto que vocês querem fazer. Se ele couber agora nessa nova fase, que é a fase onde eu estou me dedicando a espalhar a minha mensagem do meu livro, né? A gente poderia começar por o seu livro. Então, fazer um clube do seu livro e depois outra que vai lançar um livro, e aí a gente participa do clube dela um mês. A gente fica um mês no seu livro, discute, como se diz, propaga, né? Querendo ou não, a gente vai ter um monte de amigas que vão estar participando. Eu acho que a gente pode encabeçar esse projeto, sim. Eu vou ser a Caluz, aí a gente espalha aí para a nossa rede, quem quer entra num grupo de WhatsApp, né? E daí, em setembro, é o meu. Isso. Olha, quero ver esse livro impresso, hein? Então... Isso sim é um compromisso público. Então, agosto, o seu livro, setembro, o meu, aí outubro a gente acha uma nova. E daí vai ampliando, né, para todo mundo que for lançando, porque, querendo ou não, nós não somos escritoras. Nós não estamos nesse mundo da literatura, mas é um jeito da gente trazer mais pessoas, angariar uma comunidade, né, de um movimento. E resgatar a leitura. Resgatar a leitura. O objetivo desse meu livro, eu acho que até coloco isso ou na contracapa ou ali onde eu falo sobre a autora, que é entregar uma mensagem de forma simples. Como as pessoas, acho que a maioria das pessoas, eu nem sei isso em percentual, mas não lê. Não. Né? Então, se você tiver uma leitura que vai despertar alguma coisa interna, né, um autoconhecimento, e de forma simples, um livro mais fino, eu acho que isso é um bom
pontapé inicial, entendeu? Então acho que isso daí foi o que eu eu quis. Consigo falar assim, eu acabei um livro. Acabou um livro. Você não leu nenhum esse ano? Inteiro? Inteiro? Eu comecei uns 10, 20. Eu sou compulsiva de comprar livro. Sim. Eu vou na livraria, eu saio com a sacola, eu pego, uma capa mais linda que a outra. Não leio nada. Nada. Não é só tenho... aquela sensação de que é uma leitora nata. Sim. Que sou inteligente, né? Nossa, olha quantos livros na minha prateleira. Tem cultura. Gente, verdade. eu minto para mim mesmo. Não, a gente mente só pra gente, na verdade, né? Porque ninguém não tá nem aí com a nossa vida, no fundo, que delícia. Não é? É verdade, Então Jéssica. a gente precisa parar de mentir pra gente e estabelecer metas aí para ler, adquirir conhecimento. Jéssica, gratidão pela oportunidade de te entrevistar. Gratidão pelo livro. Vamos agora montar o nosso clube. Vai ser uma questão de honra. E eu tenho certeza, 3 dias. Não, eu tenho. Até domingo você vai falar, li seu livro inteiro. Olha que delícia. E depois vamos entrar no nosso clube e venha fazer parte desse movimento. Vem ler com a gente. Jéssica, suas considerações? Muito bom. Acho que essa ideia do clube estimula mesmo. A gente pode trocar, ter insights, né? E muito obrigada pela essa oportunidade de falar com você, da gente dividir experiências. E conta sempre comigo. Gratidão. Então, até o próximo episódio do Desfrutar Cast.